Vocês estão me ouvindo bem, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje são 28 de maio de 2026. E nesse horário das 18h30, às quintas-feiras, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa publicação de Allan Kardec, e estudamos sequencialmente. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, né? Que diz assim: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E nós vamos estudar nas instruções dos espíritos o item 17, que tem por título A Piedade. Quem vai fazer o nosso estudo é a nossa querida irmã Hortência Nascimento, trabalhadora do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, nessa casa tão querida, que todos nós conhecemos, né? Que nos traz muita saudade do amigo altivo, que dirigiu durante quase 50 anos essa casa, né? Então, é muito bom. Às vezes eu estou em casa, eu tenho uma foto do altivo, que ele sentado com a equipe de trabalhadores, ele devia ter uns 40 anos. Eu tenho assim, muita gente olha assim, quanta história para contar. Altivo era maravilhoso, né? Um dirigente maravilhoso, um grande professor, um grande amigo. E ajudou a todos nós, né, na nossa caminhada. Então é muito bom, Hortência, receber você aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a gente possa assim, contar com a sua presença na casa de Francisco de Assis, tá bom? Bem, meus irmãos, nós vamos iniciar o nosso estudo, mas antes de iniciar, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a leitura de uma pequena página de preparo, e ela vai fazer a leitura da página, depois ela vai fazer a prece, e aí eu passo a palavra para a Hortência, que ela vai dar início às suas reflexões. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos e prepare desse livro aqui, Pai, Perdoa-lhes. É um livro de Carlos Barcelli, pelo espírito do irmão José. E a página é a de 23, capítulo 23, que tem como título Misericórdia. E ele nos diz assim: como se o teu filho nunca fosse errar, não perdoas ao filho de ninguém. Como se o teu neto estivesse imune a toda mazela. Não demonstras indulgência para com as imperfeições do neto de outros avós. Como se o teu irmão consanguíneo jamais fosse carecer de uma nova oportunidade. Só negas oportunidade ao irmão de quem te suplica por ele. Se não tens o hábito de estender as mãos para o desconhecido que cai, como hás de rogar mãos estendidas em proteção a quem amas, quando esteja descendo ladeira abaixo? Todos, um dia, haveremos de necessitar da misericórdia de alguém, em favor dos que, por maior seja o nosso empenho, não conseguimos auxiliar. Não cerres, pois, a porta sobre a qual a vida te levará a bater. Então, uma lição muito importante para nós, quem não tem telhado de vidro, que a gente possa que a gente possa agregar essas mensagens, esses alertas que a espiritualidade amiga nos traz de repente e não de repente, para que a gente possa ser tocado nos nossos corações, nas nossas atitudes, nas mãos estendidas que não estendemos aos outros, aqueles que muitas vezes não são parentes, não são, mas também necessitados. Somos todos irmãos. Que Jesus abençoe essa nossa reunião pública da noite de hoje, abençoe nossa amiga Hortência, que ela possa trazer para nós o fruto dos seus conhecimentos e que nós estejamos atentos para aprender cada vez mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Hortência, a palavra está com você, minha amiga. Que Deus te abençoe sempre, a sua família, o seu trabalho doutrinário, a sua vida Amém. pessoal, e também abençoe a todos nós.
Boa noite a todos. Obrigada aí pelas palavras carinhosas, né? E a gente agradece essa oportunidade de trabalho à direção espiritual da Casa de Francisco, né? Que nos recebe de uma forma assim tão calorosa, que na realidade a gente sente a vibração dos espíritos, né? Isso é muito bom. E a nossa Casa Espírita, que nos fornece a oportunidade do trabalho também, né? Mas acima de tudo, a gente agradece a Deus. Então, nos coube na noite de hoje a gente conversar um pouquinho sobre o capítulo 13, como a nossa querida falou para nós, numa instrução do Espírito Miguel, que é o item 17. E ele vai falar para a gente sobre a piedade. Essa mensagem do Espírito Miguel foi intitulada por Kardec de A Piedade, né? E foi muito interessante que a Carmen, né, quando ela leu a mensagem de hoje do irmão José, ele vai falando exatamente sobre isso, né? Quem de nós não precisa de misericórdia na vida? Ou seja, quem de nós não precisa do carinho do outro, da piedade do outro, do auxílio do outro, em algum aspecto da nossa caminhada? E é muito interessante a gente tentar entender o que vem a ser piedade, porque o próprio Espírito vem pontuando para a gente, logo no primeiro parágrafo do item 17, que a piedade ela é uma das virtudes que mais vai nos aproximar de Deus. Por quê? Porque ela é irmã da caridade, né? Aí a gente lembra lá do livro dos Espíritos, quando os Espíritos colocam para nós qual a mais meritória de todas as virtudes, a caridade, né? E a piedade é a irmã da caridade. E é bom a gente tentar entender que piedade não significa pena. O ramo da psicologia, né, na visão humana, tenta até explicar isso para a gente, trazer esse diferencial. Porque, na realidade, a pena em si é aquela postura muito passiva da nossa parte, né? Embora a gente procure no dicionário o significado de pena, né, e dentro do âmbito do sentimento, que pena também tem o castigo, né, nesse significado, mas dentro do âmbito do sentimento, a pena ela vai estar associada à questão de você ter dó do outro, ter misericórdia, mas no sentido aqui, na visão espírita, o que vai interessar para a gente aqui? É essa postura passiva que a pena, que o sentimento da pena tem. Eu acho que o outro precisa de ajuda, coitadinho, eu tenho muita pena dele, mas o que eu estou fazendo para minimizar aquela situação? Isso é a pena. A piedade é como o Espírito já coloca aqui para a gente. Ela já é uma atitude que ela tem movimento. Tanto que ela é irmã da caridade. Por quê? Porque, na realidade, eu vou ter empatia pelo sofrimento do outro. Eu vou querer, de alguma forma, minimizar aquela situação. Eu quero ajudar de alguma forma. Ah, mesmo que eu não possa ajudar financeiramente, eu não tenha condições materiais, eu não tenha conhecimento, mas aí a gente também lembra lá do livro dos Espíritos, que os Espíritos colocam para a gente, né, na questão 658, que a gente pode rezar pelo nosso semelhante. Então, às vezes, a gente não pode fazer assim, não pode ter uma atitude de grande. eh, é, de grande característica, né? Que o outro possa perceber, mas uma prece é uma forma de nós auxiliarmos também. E isso é o quê? Isso é ter empatia pelo sofrimento do outro. Significa que a gente vai sentar e vai chorar junto? Sim, a gente pode até sentar e chorar junto, mas se desesperar, a gente tem que se controlar, porque senão é que nem aquele médico, né? Que quando vai atender o paciente, ai, doutor, eu estou com dor aqui, olha o meu machucado. Aí ele olha o machucado, meu Deus, que machucado enorme. Aí ele se apavora junto com o paciente. Vai resolver alguma coisa? Não, não vai resolver, né? Então, esse nosso sentimento de empatia é esse sentimento em que a gente vai buscar compreender a dificuldade do outro, mas com equilíbrio, né? Tentando ter o máximo equilíbrio possível.
e fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos, sabedor de que a gente não vai resolver os problemas do mundo e talvez nem resolva o problema na íntegra daquela criatura que precisa de ajuda. Mas nós estamos ali fazendo a nossa parte da maneira como nós podemos para minimizar e auxiliar aquela dor, aquele sofrimento, né? Muitas das vezes, e o ramo da psicologia nos ajuda a compreender isso, a Joana de Ângeles, ela coloca muito isso nas suas obras para nós. Quando a gente vai auxiliar o outro, a gente não pode ter a ilusão de que a gente é o salvador da pátria daquela criatura, né? A gente pode sim auxiliar em alguns aspectos, mas, primeiro, tem as causas atuais das aflições que não necessariamente dependem só da gente, vai depender do outro, né? Tem também as causas anteriores, o que está dentro da lei de Deus que é necessário aquela criatura passar, naqueles acontecimentos da vida dela. Então, o que a gente vai poder fazer? É a maneira como nós vamos observar e sentir a dor do outro, a dificuldade do outro, é que é o X da questão. Porque, na realidade, a piedade ela é um incômodo moral. Não é apenas uma postura assim, ah, coitado, mas o que eu posso fazer? É karma, né? Ainda usa uma palavra que nem espírita é, né? É karma. Ah, é por causa da outra vida. A gente nem sabe, às vezes é por causa dessa, ou então não é por causa de nada. Às vezes é por situações que eram até desnecessárias, mas a gente já vai associando a isso. Mas, na realidade, a piedade, ela é um incômodo moral. A gente olhar e ver aquela dificuldade do outro, aquilo nos causa desconforto. Às vezes a gente gostaria até de fazer mais, mas não está no nosso alcance. Nem dentro das questões materiais e muitas das vezes não está dentro das questões emocionais e espirituais. Um trabalho de assistidos de rua, mas aqui na casa temos um grupo chamado Francisca Paula que atende os assistidos de rua, né, levando a quentinha, fazendo todo um atendimento a essas pessoas que são desfavorecidas e que moram nas ruas. Mas não são todos que podem participar. Existem alguns. Quando é consultado ao plano espiritual na nossa casa, que nós temos esse tipo de trabalho, né, o receituário mediúnico, fulaninho de tal, a coordenação pergunta, ele pode participar desse trabalho? Não, fulaninho no momento não pode. Não, indique fulaninho ou fulaninha outra atividade. Por quê? Aquela criatura não tem estrutura espiritual para lidar com aquilo ali. Ou não tem mesmo as questões emocionais para lidar com aquilo ali. Que é estrutura espiritual? A gente não conhece as situações que a gente já passou nas outras vidas, né? E às vezes determinadas questões acionam gatilhos dentro de nós que nos causam melancolia, angústia, desconforto, e a gente não sabe o que é, né? Então, isso a gente está falando numa cidade como a nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui no município do Rio de Janeiro, que nós sabemos que é um local assim, que vibracionalmente na espiritualidade hoje em dia está bem conturbado, né? Então, determinadas atividades que envolvem a questão de lidar com outras vezes, para alguns de nós, não é o adequado. Não é que a gente não possa, os espíritos não proíbem nada, mas é como eles colocam. Sugerimos que no momento fulaninho faça outra atividade, né? Uma outra questão, a visita aos presídios. Nem todos têm autorização para fazer, nem todos têm condições de fazer, né? São lugares que o teor vibracional é mais pesado mesmo, né? Aí existem as questões espirituais. Não é porque aquela pessoa tem problema, vai ficar obsediada, nem nada disso.
É porque às vezes a vibração daquela localidade, a criatura não consegue lidar com aquilo ali, ela tem dificuldade, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E tem as questões emocionais, às vezes aquela criatura ela vai ficar tão impressionada, porque o médium em si já é impressionável, né? Que ela tem dificuldade de se afastar de determinadas histórias, de determinados contextos que envolvem a vida das criaturas, e em vez de auxiliar, acaba atrapalhando um pouco o plano espiritual, que tem que dar conta da gente que está meio atordoado com aquilo ali. Então, é por isso que a gente tem que entender determinadas situações, né? Mas por causa disso a gente vai deixar de auxiliar? Não, a gente faz o que está no nosso alcance, né? É como o pessoal às vezes fala brincando: eu não vou botar a mão nessa cumbuca aí, que eu não tenho condição. Eu não vou botar a mão nesse vespeiro, que para mim não dá. Isso significa que a gente vai deixar de ter compaixão ou vai deixar de querer auxiliar o próximo? Não, mas a gente vai até onde a nossa condição permite, né? Muitos de nós, às vezes, observamos, aqui na cidade do Rio, por exemplo, né, tem muitos pedintes. E na atualidade andou um período que os pedintes eles tinham diminuído um pouco, mas eu tenho observado de uns anos para cá que aumentou assim consideravelmente. Então, se a gente estaciona no semáforo, no sinal, vem sempre dois, três, todo semáforo, não é num ou no outro. A maioria dos semáforos tem, sempre alguém pedindo alguma coisa. Você passa na rua, tem sempre um ou outro. E aí a gente para pensar, né? Meu Deus, eu não tenho condição de sair dando dinheiro para esse povo todo. Nem que eu pegasse o salário do mês e fosse distribuindo, eu acho que eu ia dar R$ 1 para cada um ou R$ 2 para cada um, e não tinha condições de atender a todo mundo, que são muitos, né? Então, o que que a gente pode fazer? Se eu não posso atender materialmente, eu posso fazer uma prece, né? Se eu estou com um cachorrinho passeando na rua, eu posso impedir que o cachorrinho vá cheirar e incomodar quem está deitado ali. Já sofre tanto incômodo, ainda vai o cachorro ficar cheirando, perturbando. Então, são pequenas coisas que a gente pode é, realizar dentro dessa situação aqui, tendo empatia pelo sofrimento alheio e tentando ajudar na maneira que nos for possível, né? É, Aí o Espírito continua aqui para a gente. Vossas lágrimas são bálsamos que deixa-as cair sobre as suas feridas. Então, o que que ele está tentando colocar para a gente? Quando a gente tem empatia pelo sofrimento do outro, quando a gente tem esse incômodo moral pelo sofrimento do outro, automaticamente, até por uma questão de lógica mesmo, a gente quer o quê? Que a criatura melhore, que o sofrimento passe. Quando eu desejo que a criatura melhore, que o sofrimento passe, que ela tenha melhores condições de vida, esse desejo do melhor por outro passou primeiro por mim. Primeiro passa por mim. Não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? Que o pensamento passa primeiro pela gente, é pelo nosso, é por mim que ele passa. Os pensamentos que eu tenho, positivos ou negativos, eles primeiro atuam em mim, foi o que pensei. Então, se eu penso melhor, o benéfico para o outro, quem é que se beneficia já também? Nós. Por isso que ele coloca aqui: as vossas lágrimas são um bálsamo que nós deixamos cair nas nossas feridas. Porque os pensamentos de elevados, de bem-querer ao outro, eles automaticamente são pensamentos que vão limpar o quê? A nossa atmosfera psíquica, vão limpar o quê? O nosso, vão levar aquele banho, né, de equilíbrio, de boas emoções ao nosso corpo perispiritual. E isso vai ajudar o quê? A melhorar a nos melhorar em várias questões. Se a gente tiver um probleminha de saúde, vai nos melhorando. Não sei se a gente vai ficar curado ou não. Tudo isso tem que estar dentro do cabimento da lei de Deus. Tem que estar de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade, mas que vai
nos fazer bem? Vai. Que vai amenizar a dor? Ah, isso vai. Ah, então é por isso que os espíritos, quando a gente escreve ou a gente pede uma orientação, eles trabalhem, estude. Por quê? Renovando as ideias, a gente pensa melhor. Quando a gente pensa melhor, a gente traz aqueles bons pensamentos e aquelas boas atitudes primeiro para a gente, porque é pela gente que passa primeiro. Por isso que ajuda a, a curar as nossas feridas, né? Então, esse sentimento de empatia pelo sofrimento alheio é um bálsamo para nós. O bem é um benefício para nós mesmos. Aí eu lembrei aqui do professor José Jorge, né? Foi um trabalhador da nossa casa, uma pessoa bem conhecida dentro do movimento espírita. Ele dizia: o bem faz bem, é bom fazer o bem, né? Porque faz bem para quem? Para o outro? Faz, mas primeiro faz para mim. O maior beneficiado somos nós mesmos, né? Aí ele continua para a gente, mais adiante, no segundo parágrafo. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento. E o devotamento é o esquecimento de si mesmo, né? É claro que esse esquecimento de si mesmo, essa abnegação em favor dos infelizes, como vem dizendo o Espírito Miguel aqui para a gente, para nós espíritos imperfeitos é um processo de construção, né? Nós temos vários avatares, vários exemplos dentro da doutrina espírita e até em outras ideologias religiosas de criaturas que tiveram essa piedade bem sentida. A gente falou ainda há pouco do nosso querido Altivo, porque eram criaturas que eram o esquecimento de si mesmo, né? Nosso Chico Xavier, nosso Divaldo, que já estão todos na pátria espiritual, né? Temos também outros dentro de outras instituições religiosas, Francisco de Assis, o patrono da casa, né? Irmã Dulce, ou seja, são criaturas que tiveram esse esquecimento de si mesmo e exercitaram a piedade de uma forma ampla. Por isso que ela é irmã da caridade, porque tudo é processo de construção. No patamar evolutivo que nós estamos nesse processo de construção desse sentimento da piedade, nessa empatia pelo sofrimento alheio o tempo todo. Porque esses espíritos que a gente vê, mais elevados que nós, eles são assim o tempo todo. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, a gente tem lá os espíritos, Kardec falando para a gente o que vem a ser o bom espírito. O bom espírito ele tem a predominância das questões espirituais sobre as questões materiais, né? Eles entendem a Deus e são bons o tempo todo. Então, essa postura de devotamento eles têm o tempo todo, né? Como esses companheiros que a gente citou. Nós temos essas posturas de devotamento? Temos, claro que temos, mas nós não temos o tempo todo. 24 horas por dia, 365 dias por ano, a reencarnação inteira, como eles, como esses exemplos têm. Esse é o diferencial. Mas a gente vai chegar lá? Vai, porque é processo de construção, né? Eu costumo brincar que não dá para a gente dormir Hortência e acordar Bezerra de Menezes, né? Mas a gente já faz alguma coisa. Esse incômodo, ele já existe dentro de nós. Então a gente às vezes passa pelaquele pedinte, passa pelaquela criatura que está no momento de infortúnio, não pode ajudar como a gente gostaria, mas aquela prece, ela pode fazer a diferença para aquela criatura, né? Nós não ficamos assim isolados, nós não deixamos a dor do outro para lá. A gente não finge que não está vendo. A gente sabe que ela existe. O que eu posso fazer? Minha
condição de atendimento é até aqui, né? E aí a gente lembra, é, e isso também é uma colocação que os próprios espíritos fazem para nós, inclusive quando fala da prece, no capítulo que fala da prece, lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 658, e é na questão 650, 665 que Deus ele vai sempre buscar entender as nossas intenções, né? Porque Deus vai nos julgar pelas nossas intenções. Então, a gente pode não conseguir atender o outro de uma forma tão eficaz quanto nós gostaríamos, ou quanto o outro merece ser atendido no seu infortúnio, na sua dificuldade, na sua necessidade. Mas a intenção que nós carregamos no pouco que a gente puder fazer, se esse pouco é uma prece, se esse pouco é um prato de alimento, se esse pouco é uma barra de chocolate, se esse pouco é uma palavra amiga, se esse pouco é só um sorriso, se esse pouco é uma postura de respeito, dá licença. Se esse pouco é simplesmente diz, agora eu não posso, mas Deus te favoreça. Eu lembro muito da minha avó, quando eu caminho na rua e tem essas questões, né, que eu não posso ajudar, que a vovó sempre ensinava. Quando você passar por alguém que está com dificuldade, não vira a cara para essa pessoa. Eu falei, mas avó, eu não vou dar nada, jovem, né? Mas você pode dizer para ela, Deus te favoreça. Minha avó era católica, né? Deus te favoreça. Hoje em dia, refletindo dentro da doutrina espírita, então a gente não pode, mas olha o pensamento que a gente não manda para o outro, olha, eu não posso, mas aquele que pode, que ele te favoreça, que ele te ajude, que ele te beneficie, né? Isso não parece, não, mas quando a gente fala isso com dentro do íntimo dos nossos corações, a gente vai vibrar. Quando a gente vibra isso para o outro sente. O outro registra, né? Aí muitas das vezes a gente olha para a criatura e pensa: caramba, puxa vida, eu tenho nada para dar. Você fica olhando e diz: ah, meu Deus, ajuda, né? Aí a pessoa olha para você, abre um sorriso, aí você não entende por quê. Isso, meu Deus, dá rio para mim, eu não posso ajudar em dar rio para mim. Mas por quê? Porque ela sentiu a vibração do seu desejo de melhora para ela, que acontecesse o melhor. Embora a gente não possa ajudar, não possa auxiliar, né? Como nós gostaríamos. Então, assim, isso está dentro do sentimento de humildade, né? Porque, perdão, de piedade, porque a gente está ali mostrando a vontade que a gente tem de auxiliar o outro, mas que naquele momento não está sendo permitido para a gente fazer o que a gente gostaria, né? E aí, quando eu vejo essas questões, a gente vê dentro da sociedade apartado não, fora da instituição religiosa que a gente frequenta, no caso aí a casa espírita, né? A gente agradece a Deus a gente ter a casa espírita e ter uma obra social para a gente poder fazer alguma coisa, né? Quem não tem condições de ir na obra social, porque a vida da gente é muito corrida, né? Às vezes a gente trabalha a semana inteira e no final de semana precisa organizar as nossas questões para a semana que vai se iniciar. Às vezes a gente se aposenta e quando se aposenta a gente vira Jaqui, né? O filho chega e diz, já que você está em casa, a filha chega e diz, já que você está aposentada, e aí a gente já aqui atende as questões familiares, né? E às vezes organizar isso dentro da nossa vida diária fica um pouco complicado, né? Muitos de nós, às vezes, a gente aposentou, tá tudo bem, aí os filhos casam, virou avó, final de semana na casa da vovó, né? E às vezes a gente só tinha o final de semana para atender aquela obra social que a gente gostaria de estar aí junto, mas a gente tem que atender a família também, né? Então a gente, para administrar, às vezes não consegue.
Mas dentro da casa espírita, sem ser a obra social em questão, né? A gente pode também ajudar de muitas formas. É aquele estudo que a gente vai fazer, por quê? Porque a gente está dividindo o pouco que a gente entendeu, não é nem que a gente sabe, é que a gente entendeu, para ajudar o nosso semelhante a pensar um pouco melhor, a olhar, a renovar o seu entendimento, renovar as suas ideias. Eu lembro uma vez, uma companheira que ela estava iniciando assim na casa espírita, né? E ela já tinha um tempinho frequentando reunião pública e ela começou a participar dos estudos. E aí ela era professora. Quando ela começou a participar dos estudos e foi convidada para fazer algumas aulas, alguns comentários, ora, o profissional da área de educação, ele é treinado para isso, né? Ele, anos e anos e anos, ele faz o quê? Ele ensina. Então, nem que ele não quisesse, ele podia não ter nem o talento de outra reencarnação, mas ele é treinado para passar para o outro as ideias principais, as ideias adequadas de determinado tema. E aí as pessoas só chamando para ela fazer alguns estudos, e ela se pensa, meu Deus, será que eu devia? Ah, você observa, vê se você tem condições, se tiver dúvida, escreve plano espiritual. E aí, ela disse que dormiu no dia seguinte, ela acordou e pensou: meu Deus, eu não sei bordar, não sei cozinhar bem, ela conversando comigo, né? Não sei costurar, eu sou tão assim, eu faço as coisas em casa, mas trivial, eu não sou, né, tão talentosa, mas eu sei explicar para os outros, se me explicarem alguma coisa, eu sei chegar para o outro e explicar. Então é com isso que eu vou contribuir, né? Então, tá lá. A maneira dela contribuir, de fazer o bem para o outro, é dividir aquilo que explicam para ela para o outro, né? Então, seja o que for que nós façamos em benefício do nosso semelhante, né? A gente está nesse treinamento aí de empatia para com o sofrimento alheio, que a maioria de nós, quando procura a doutrina espírita, quantos chegam pela dor? Nem todos vêm pelo amor ou porque nasceram em berço espírita, quantos chegam pela dor? E às vezes uma palavra que a gente diga, uma colocação que a gente faça que está no Evangelho, quanto vai fazer bem àquela criatura, né? E isso é ter empatia pelo sofrimento alheio também, né? E aí o Espírito Miguel coloca que quando essa questão da piedade, com este entendimento de empatia pelo sofrimento do outro, for algo que seja admitido em todos os povos, né? Vai reinar na terra a concórdia, a paz e o amor. Por quê? Porque ter empatia pelo sofrimento do outro é a caridade da compreensão. Como diz um dos diretores espirituais da nossa casa, o nosso querido Dr. Herman, ainda na mediunidade do nosso querido Altivo. Ele tem uma mensagem que está no livro Palavras do Coração, que é intitulada A Caridade da Compreensão. E ele coloca justamente isso para a gente. Quando a gente aprende a buscar entendimento, compreensão a respeito da dificuldade que o outro apresenta, a gente está exercitando a caridade da compreensão, né? Exercitar a caridade da compreensão é exercitar a piedade. Não é só ter pena, coitado, não muda, né? Não melhora, né? É a gente ter aquele sentimento de querer que o outro realmente saia daquele estado de dificuldade e galgue caminhos melhores. Aqueles sentimentos que os bons espíritos têm junto a nós, né? Graças a Deus, porque senão a gente estava lascado, né? Ficasse nossa conta, e ainda bem que a gente tem anjos da guarda, tem os espíritos bondosos que querem nos auxiliar. Então, quando esse sentimento de piedade ele for um sentimento que envolva
a maioria das criaturas no nosso planeta, né, boa maioria dos povos, a paz, o amor e a concórdia. Achei interessante que ele colocou a concórdia, porque quando a gente não compreende a dificuldade do outro, a gente acha que aquele problema não é nosso até o problema bater na nossa porta, até o problema bater dentro de casa, né? A gente não é a favor da lei de Deus, a gente não concorda com a lei de Deus. A realidade é essa. Então, é, quando a gente procura ter esses pensamentos, esses sentimentos, né, que nos movimentem a favor de auxiliar o outro em qualquer aspecto da sua vida, claro, gosto sempre de reforçar aqui dentro das nossas possibilidades, né? A gente está numa postura de concórdia. A gente não está preocupado em só apontar o erro do outro, em só julgar o outro, em só pontuar as dificuldades. Muitas das vezes, acho que todos nós já devemos ter passado por uma experiência como essa, de ter ouvido alguém de uma forma assim equivocada e inadequada, né? É, falar a respeito de um pedinte, como quem diz assim, tão forte, não quer arranjar um trabalho, vai trabalhar, não quer nada. Quer dizer, a gente está julgando, né? A gente não sabe que situações envolvem espirituais, emocionais, em outras existências, que envolve aquela criatura para ela estar naquilo ali. A gente não sabe, mas a gente julga, né? Então, uma das posturas que nos auxiliam nesse sentimento de piedade é o não julgar, é o não julgar. É por isso que o Espírito Miguel coloca aqui para a gente que é um sentimento que nos ajuda a progredir, porque ela doma o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ela ajuda a domar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, né? Por quê? Porque a gente começa a, a olhar para o outro e pensar, podia ser eu. A doutrina espírita, ela fala de processos, fala da pluralidade das vidas para nós. E se fosse eu que reencarnasse naquelas condições? Tivesse a necessidade de reencarnar naquelas condições, né? Se fosse, como é que seria? Muitas das vezes eu observo determinadas situações que as criaturas têm necessidade de enfrentar, e eu digo, meu Deus, se fosse eu, não aguentava, não. Não aguentaria. Tamanho infortúnio. Observa que, às vezes, a gente sabe que na cidade do Rio de Janeiro, no município, eu falo pelo município, né? Não posso falar no estado como um todo, mas no município, quantas questões de violência existem na cidade do Rio? Cercado por uma série de situações constrangedoras. E a gente conhece criaturas de boa índole, de bom caráter, que vivem nessas comunidades. E aí a gente olha assim, eu digo, gente, como é que ela aguenta? Como é que ela consegue, né? Então, assim, aí, quando a gente tem esse sentimento de empatia pela dificuldade que o outro está passando ali, a gente vai, me perdoem a simplicidade no falar, né? Vai guardando a viola dentro do saco, botando as barbas de molho, né? E isso é aprender a domar o nosso orgulho. É aprender a domar o nosso orgulho. Aprender a domar o nosso egoísmo, porque a gente às vezes diz assim: ah, eu tenho 3 biscoitos, por que que eu tenho que comer os 3? Eu acho que eu vou dividir um, né? Estou dando o exemplo do biscoito, mas é só um exemplo, porque na realidade a gente vai aprendendo a dividir, né? Sem ser apenas com os nossos. Que dividir com os nossos é fácil. Às vezes não é, não.
Depende de muita coisa, né? De muitas questões que nos envolvem. A gente não tem como mensurar isso, não tem como medir isso. Mas geralmente é mais fácil. Mas dividir com outras vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade. E quando a gente vai aprendendo a dividir, isso vai domando o nosso egoísmo. Que eu tenho empatia pelo outro, mas eu preciso dividir o cobertor. Eu tenho empatia pelo outro, mas eu preciso dividir a comida, né? Então realmente é como ele coloca aqui para nós uma maneira de nos fazer progredir e que vai nos convidando o quê? A humildade, a exercitar a humildade, né? A gente domando o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Na realidade, quando a gente tem esse sentimento de empatia pelo nosso semelhante, de uma forma em olhar e não julgar o motivo pelo qual aquela criatura esteja passando por tamanhas dificuldades, tamanhos desconfortos, está nos convidando à nossa humildade. A gente não achar que é melhor do que o outro. A gente não achar que só a gente que faz o certo, só a gente é que é o eleito, né? É o privilegiado, né? É todo mundo filho de Deus. Então, é um convite à nossa humildade. Aí, mais adiante, o Espírito Miguel, ele faz uma metáfora em relação ao Mar Morto que me deixou assim, quando eu li, eu falei assim, ai meu Deus, para que que eu fui ler? E as primeiras orelhas são as minhas, né? Porque ele diz assim: não façais como esses egoístas, endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da miséria turva um instante da sua feliz existência. Receai ficar indiferente quando puder ser útil, porque a tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do mar morto que esconde no fundo as águas, o lodo fétido e a corrupção. Eu falei, ai, né? Mas, né, na realidade, o que que ele está colocando aqui para a gente? Ó, presta atenção, não vai ficar se isolando aí das coisas, porque meu filho está ligando, mas agora não vou poder atender. Não vai ficar se isolando aí das coisas. Por quê? Porque a gente fazer vista grossa de que aquilo não existe não vai nos beneficiar em nada, né? Deixa eu só passar um recadinho aqui para ele, que senão ele não vai, ele vai continuar ligando e ele não está parando, está direto, para ele ligar para o pai. Desculpa, tá? Eu botei no silencioso, mas ele está insistindo muito. Aí a gente fica, né? Fica sem ter como atender. Aí ele liga para o pai. Então, como a gente estava colocando aqui, né? É, essa metáfora que ele faz, associando essa nossa postura de isolamento em relação à dificuldade alheia, é para a gente ter cuidado, senão a gente prefere não ver, né? Não está batendo, o problema não é na minha casa, não está batendo na minha porta, né? Então eu prefiro não olhar, né? Então, assim, a gente está bem atenta a essas questões, porque senão, se a gente tentar se afastar muito, preferir não ver, a gente acaba tendo essa postura de egoísta endurecido, né? É a gente olhar e fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. E aí ele coloca, por quê? Porque a piedade ela está longe de causar perturbação e aborrecimento. É lógico que quando a gente vê a dificuldade do outro, existem situações que nos causam tantas dificuldades, tanto impacto, que a gente fica tão impactada, que a gente fica triste porque está vendo a pessoa naquela situação, né? A gente fica triste. Ele coloca, é lógico, o contato com a desgraça de outra pessoa
pode retornar como um sobressalto natural. Isso vibra dentro da gente, nos atinge, às vezes pode acontecer, né? A gente fica, puxa vida, ver a pessoa naquela situação, né? Mas é o que o Espírito diz aqui, mas a recompensa, ela é muito maior. Por quê? Porque a alegria de consolar, ela vai acabar preenchendo na nossa alma, né? Questões que a gente não tem nem como avaliar isso. Vai nos dando bem-estar, vai nos trazendo coragem, esperança, fortalecendo os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Por quê? Porque a gente vai aprendendo que piedade não é lamento, não é julgamento. Ter empatia pela dificuldade do outro não é julgar, não é lamentar, não é se vitimizar, não é ajudar o outro a se vitimizar. Não, é ajudar o outro o quê? A ter esperança, a oferecer a mão, se a gente puder oferecer a mão, né? Então, quando ele vem dizendo aqui para a gente não ficar igual à tranquilidade do Mar Morto, na realidade, é para a gente não sufocar a sensibilidade que a gente tem dentro da gente e se acostumar com o mal. Nós, então, que vivemos aqui numa cidade tão conturbada, no dia a dia mesmo, a gente só vê cada notícia que a gente, meu Deus, né? Mas a gente não pode se acostumar com isso, a gente não pode achar que aquilo ali é normal, a gente não pode banalizar, né? A gente não vai julgar, se revoltar, se desesperar, lamentar, entrar de vitimização, achar que o outro é vítima, não. Mas a gente vai procurar fazer o quê? Não sufocar a sensibilidade, não achar que faz parte, está pagando as suas dívidas. Não, que isso, né? Que isso? Senão a gente daqui a pouco vai se arrepender por ter pensado dessa forma. Uma vez eu escutei um companheiro falar que a piedade ela oferece a alegria em consolar e que ela não deixa ressaca moral. Porque a alegria que a gente tem, ela não é uma alegria que é movida por situações factícias, ela é uma alegria que é movida por por sentimentos reais e verdadeiros, né? Ela não deixa essa ressaca moral e nem deixa arrependimento, porque a gente aciona o nosso sentimento a favor da lei de Deus, olhando para o nosso irmão e vendo ele como filho de Deus. E eu já passei muito da hora, que já são 6h19, né? Então, que a gente possa levar dentro dos nossos corações essa esperança, né, de que eu posso não resolver todos os problemas do mundo, nem vou resolver todos os problemas do outro, mas eu vou estar atento ao sentimento que me envolve em relação àquela dificuldade que o meu semelhante pode estar passando. Não vou me permitir ser o mar morto. Que Jesus muito nos abençoe. Muita paz, gente. Obrigada. Muito obrigado, minha irmã, pelo seu estudo, por essas reflexões, né? Falar sobre piedade é uma coisa, né, que nos envolve com tanta alegria, né? E nós sentimos o nosso coração tocar, que possamos ser mais piedosos com os nossos irmãos, né? E são tantos os irmãos que necessitam da nossa piedade, né? Então, que nós aprendamos com o Mestre, esse Mestre maravilhoso que deixou tantas lições imorredoras para todos nós, que possamos realmente aplicar os ensinos. Ele era o nosso guia, né? O nosso modelo, que podemos segui-lo, que possamos copiar suas atitudes, seus exemplos, para que essa piedade se construa dentro de nós. Que Deus te abençoe, que possamos sempre contar com a sua presença aqui entre todos nós. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje. E eu vou pedir para a nossa irmã Lívia. Lívia, você pode ligar o seu microfone e fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? É possível para você? A Lívia está ouvindo a gente? Oi, boa noite. Boa noite, querida. Você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Sim, claro. Muito obrigada.
Senhor Jesus, querido e amado Mestre, obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em prece, falando em Teu nome. Que o Senhor possa seguir conosco por mais esta semana, esse fim de semana que chega, que o Senhor possa continuar confortando os nossos corações e nos dando força e coragem para que possamos continuar caminhando no caminho da evolução. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre, abençoando os trabalhadores da casa, essas pessoas tão maravilhosas que nos deram agora o dom da palavra. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, minha amiga. Obrigada a você. Gente, eu que agradeço, tá? Fiquem com Deus. Obrigada aí pela oportunidade. Um beijo grande no coração de Então, vocês. nós agradecemos muito a você, Hortência, por aceitar o nosso convite, a Lívia, nossa companheira que veio fazer a nossa prece, e que Deus abençoe a todos. E como dizia Francisco de Assis, paz e Paz e bem bem. para todos. Que Isso vocês tenham aí. uma noite com muita paz, segurança, muito amor e muito carinho, tá bom? E Tá bem, estaremos querido. aqui de novo sexta-feira para os nossos estudos às 16 horas. Quem quiser participar, eu sempre mando o link, né? Então, quem quiser participar, é só chegar aqui, Francisco está recebendo todos de braços abertos. Ó, Que um beijo assim seja. a todos. Beijo, boa Beijo, semana. beijo. Boa Tchau. noite para Boa todos. noite. Fiquem em Tchau. paz, que o Senhor nos abençoe. Tchau, tchau.